Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar do tema genes, DNA e cromossomos. Mas nós vamos frisar numa pequena introdução sobre hereditariedade. Como que os nossos filhos, como que eu como filho recebo as características semelhantes do meu pai ou da minha mãe e repasso para os meus próprios filhos. É essa temática que nós vamos trabalhar hoje. O gene é a estrutura responsável por esse processo. Vejamos, se você tem um sinal em qualquer parte do corpo, um sinal bonito que você aprecia muito, ou se você é careca, ou se você tem um sorriso bonito, que você acha parecido com uma característica do seu pai ou da sua mãe, qualquer que seja essa característica, realmente é o gene que é responsável por isso. Nós herdamos características provenientes dos nossos pais. Não necessariamente pode ser o seu pai ou a sua mãe. Você pode herdar a característica do seu avô ou da sua avó. Não precisa ser da mesma geração. Basta que você tenha uma ligação familiar. É claro, se você gosta desse sinal, se você gosta desse sorriso, ou se você tem o cabelo igual ou parecido ao do seu pai ou da sua mãe, você deve agradecer ao gene ou também a biologia que nos permitiu conhecer essa realidade. Um grande exemplo é a minha irmã. Ela teve 3 filhos e todos os 3 filhos nasceram com 6 dedos em cada mão, na direita e na esquerda. Por quê? Porque ela também nasceu com 6 dedos. Então são características genéticas que os filhos dela herdaram dela. Por isso os seus filhos nasceram com 6 dedos. Veja que interessante. Tem um exemplo bem clássico. A minha irmã, ela teve 3 filhos e todos os filhos dela nasceram com 6 dedos. 6 na mão direita e 6 na mão esquerda. Por quê? Porque ela também, quando criança, tinha 6 dedos. Então, são características genéticas que os filhos dela herdaram de sua mãe. E, posteriormente, ela herdou de alguém da minha família. Não sei se foi da parte paterna ou da parte materna. Só sei que foi características herdadas por alguém. Então, isso é que o gene é responsável de trazer características semelhantes, parecidas, para os filhos, para os próximos, para a próxima geração. Se aprofundar mais nesse assunto, então você me pergunta, professor, o que é um gene? Então, nesse momento nós vamos voltar um pouquinho, antes de entrar no gene. Nós sabemos que todo ser vivo, toda matéria viva é composta por células. Um pássaro, um cachorro, uma minhoca, um peixe, uma ave, um capim, as plantas, todos os seres vivos da face da Terra são compostos por células, sejam eles multicelulares ou unicelulares, mas todos são compostos por célula. Então, é no núcleo dessa célula que o material genético é guardado, ou seja, o DNA. O gene, ele é uma parte do DNA, ele é um traço. Vejamos aqui ao lado a estrutura do DNA. Percebamos que é uma estrutura em forma de espiral e que tem 2 filamentos. Nessa estrutura contém as informações, os trechos, que são os genes, aquilo que a gente está falando. É o gene que vai levar essas informações de mim para o meu filho, ou do meu pai e da minha mãe para mim. Então, é no DNA que o gene está. Ou seja, o gene é um trecho ou uma parte do DNA. Para você o que é o gene, a sua resposta será: é um segmento do DNA. Sabe aquele sinalzinho que eu falei no início da aula? O sorriso, o olho castanho ou qualquer outra característica parecida com a dos seus pais? Isso só foi possível porque você recebeu parte do DNA, ou seja, recebeu o gene dos seus pais. Aqui nós podemos observar a foto da entrada da cidade de Cajari, onde nós podemos observar esse letreiro: Eu amo Cajari. Se o meu amigo chegasse e pedisse: Cassiano, me manda a foto do cartão postal de Cajari, eu ia pegar, tirava a foto e mandava para ele. Mas esse amigo, ele ia preferir somente o letreiro. Então ele ia pegar essa foto, recortar essa foto e usar somente o letreiro Eu amo Cajari, certo? Então ele ia usar somente parte daquela foto que eu enviei.
É assim que o gene trabalha, é assim que é trabalhado o gene. São partes, parte do gene masculino e parte do gene feminino. Parte do gene do meu pai, eu recebo parte do gene do meu pai e recebo parte do gene da minha mãe. Ah, professor, mas como que isso vai acontecer? Como é que vai funcionar? Quando, em que parte da minha formação eu vou receber parte do gene do meu pai e parte do gene da minha mãe? Ou seja, informação genética do meu pai e também informação genética da minha mãe. Ok, boa pergunta. Quando o gameta feminino encontra o gameta masculino do homem, ou seja, o gameta feminino, como que isso vai acontecer? E que parte da minha formação eu vou receber eu vou receber informação genética do meu pai e informação genética ou parte do gene da minha mãe. Ok, boa pergunta. Vamos lá. Quando o gameta masculino, que é o espermatozoide, se encontra com o gameta feminino, que é o óvulo, ali ocorre a fecundação, ok? Então, ali vai fazer a transformação do óvulo ou do ovo, né? A partir dessa fecundação surgirá o zigoto ou o ovo. Essa célula, que é o zigoto ou ovo, ela vai se multiplicar várias e várias vezes. Vai fazer várias e várias cópias de si mesmo. E cada cópia, cada multiplicação dessa célula terá 23 pares de cromossomo. Então, percebamos que eu, você ou qualquer outro ser humano recebeu metade de informação da mãe e do pai. Eu recebi metade da minha mãe e também recebi metade de informação de material genético de gene do meu pai. Assim se forma um gene, assim se forma, desculpem, um ser vivo completo. Então, percebamos que eu e você recebemos do meu pai, eu recebi do meu pai metade da informação genética, ou metade do gene. E da minha mãe também a mesma coisa, metade da informação genética da minha mãe. Então, quando isso acontece, surgirá um novo ser, ok? Então, é isso que acontece. É essa a função do gene, levar a informação até a fecundação. Ah, nós vemos que existem por aí doenças hereditárias. Vemos por aí sinais hereditários, características hereditárias. Mas o que quer dizer isso? São coisas que existem dentro da minha família, seja ela paterna ou materna, características que alguém da minha família herdou dos seus antepassados e foram passando de geração em geração. E eu recebi ou que você recebeu. Tem um grande exemplo bem interessante que aconteceu na minha família, que é da minha irmã. Ela teve 3 meninos, 3 filhos, 3 homens. E esses 3 meninos, cada um nasceu com 6 dedos em cada mão. 6 na mão esquerda e 6 na mão direita. Por que que esses meninos nasceram com 3 dedos? Porque ela também herdou essa característica genética de alguém da minha família. Eu não sei quem, eu não conheço ninguém da minha família que tenha 6 dedos nas mãos. A minha mãe não tem, meu pai também, até onde eu saiba, não tem. Mas ela herdou talvez do meu avô, de um tio, de alguém da minha família, alguém da nossa família que ela herdou e assim também passou essa informação, passou esse material genético para os seus filhos. Por isso que os meninos, cada um nasceu com 6 dedos em cada mão. Olha que legal, que interessante. Isso é hereditariedade. O ramo da genética começou a ser estudada a partir do cientista Gregor Mendel, no século XIX. Ele fez experiências com ervilhas de várias. A genética começou a ser estudada e descoberta a partir do cientista Gregor Mendel, que fez experiências com ervilha de 2 cores diferentes e de algumas espécies diferentes.
E lá ele descobriu que existem algumas características que são herdadas do pai ou da mãe. A partir daí, a genética começou a ser estudada com mais carinho, com mais profundidade. Por isso que o Mendel é considerado o pai da genética, porque ele foi o precursor, ele que abriu o caminho para que a genética seja estudada hoje mais a sério. E a partir desses estudos que hoje nós podemos compreender muitas coisas e também conhecer, como através do exame de DNA, saber quem é o pai de uma criança e quem se diz ser, às vezes não é através do exame de DNA. Então, tudo isso graças à insistência do cientista Mendel, que estudou, que produziu, que tentou, que insistiu por mais de uma década fazendo a experiência das ervilhas. Então, sejamos gratos também ao Mendel. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma breve introdução à hereditariedade. Ficamos por aqui. Continuamos na próxima aula e um grande abraço. Até a próxima.